Olá a todos, meu nome é Augusta. Para quem não me conhece, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, sou psicóloga, astróloga, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os elementos nessa pequena aula. Então, os elementos, que é um assunto super relevante na astrologia, um bom tema para quem está começando, para quem está iniciando os seus estudos na astrologia. E nessa pequena aula, então, a gente vai estar falando sobre a associação dos elementos com os diferentes temperamentos, tipos psicológicos. E também a gente vai estar percebendo como a gente pode quantificar os elementos no mapa, e aí eu vou estar passando a minha perspectiva daquilo que eu acredito e uso na minha prática, tendo aqui em consideração que existem várias formas da gente estar quantificando os elementos no mapa, de acordo com a linha do astrólogo. E também, por último, a gente vai estar buscando entender como é que se dá essa associação entre os elementos no mapa. Então, quando dois elementos são mais fortes, o que que isso está trazendo a nível do temperamento, da personalidade da pessoa? Então, a gente vai começar fazendo aqui uma breve introdução sobre o que que são os elementos. Então, os elementos, eles expressam energias, né? Eles têm qualidades e vibrações que lhes são características. Quando a gente olha para cada um dos elementos, fogo, terra, ar, água, eles estão transmitindo uma determinada energia, né? Um determinado conjunto de características, de qualidades que podem ser entendidas, né, quando a gente está fazendo a análise do nosso mapa natal, como qualidades psicológicas. Então, eles têm uma influência, na visão da astrologia, no nosso temperamento, né, nessas diferentes peças que estão compondo a estrutura de quem a gente é, da nossa individualidade. Então, eles vão estar modulando a nossa percepção interna, a forma com que a gente se expressa, os nossos interesses, motivações, buscas pessoais. Portanto, tem uma enorme importância na análise do mapa, né, na interpretação do mapa de nascimento. Então, a gente tem, isso é algo importante para se colocar, a gente tem os quatro elementos em nós, né? Alguns elementos vão estar talvez mais ativos no mapa. O mais comum é que exista um, dois elementos mais dominantes no mapa. Isso significa que a gente está mais consciente da energia, das qualidades associadas a esse elemento, né? Os filtros pelos quais a gente está enxergando as nossas vidas, as nossas relações, eles têm uma maior relação com as qualidades, esses filtros, desses elementos que são dominantes no nosso mapa. E aí pode existir mesmo uma maior afinidade mental, emocional, né, com as coisas que se relacionam a esse elemento. Mas mesmo quando um elemento é mais fraco, mesmo que você não tenha nenhum planeta num determinado elemento, ele está lá no teu mapa, né? Significa simplesmente é mais difícil para você se sintonizar, né, com as representações daquele elemento. Uma coisa que me perguntam é se existe um melhor e pior nesse sentido. Se é melhor, né, você ter todos os elementos mais equilibrados no mapa. Isso não existe, né? Como eu falei, mais é comum é que tenha algum elemento mais dominante, mas pode acontecer, né? É mais raro de ter ali um certo equilíbrio entre os quatro elementos. Isso é uma característica do mapa. Isso não é algo melhor ou pior. É uma característica do mapa. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem uma grande dominância de um elemento, isso é uma característica do mapa dela. O que vai estar dizendo se um elemento é funcional, né? Se ele está se expressando de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa, tem a ver com os planetas que estão operando através dele. Então, imagina que você tem um planeta muito funcional, que está muito positivo no teu mapa, e ele está num determinado elemento, provavelmente você está colhendo coisas positivas em relação a esse elemento. Provavelmente você está vivendo aspectos psicológicos, qualidades associadas a esse elemento de uma forma mais positiva na tua vida. Da mesma forma, se você tem um planeta mais difícil, um planeta mais disfuncional, né? E geralmente há um planeta ali numa situação mais difícil no mapa, o elemento onde ele se encontra pode estar se expressando com uma maior dificuldade. Então, é óbvio que isso tem que ser analisado de mapa para mapa, há fatores que podem estar compensando isso, mas de um modo geral, né, os elementos são a quantificação deles é uma característica do mapa e o quanto que eles vão ser positivos ou não tem mais relação com essas forças, os planetas que estão operando através dos elementos.
Então, como é que a gente quantifica os elementos no mapa? E aí, astrólogos vão fazer isso de diferentes formas, e eu vou estar aqui expressando aquilo que eu faço na minha prática, aquilo que eu acredito, que eu sinto que funciona melhor, que é o que eu uso, então é o que eu vou estar ensinando. Então, principalmente olhar para os elementos do Sol e da Lua. Esses elementos são mais importantes, tá? Então, mesmo que você, por exemplo, tenha somente a Lua num determinado elemento, por exemplo, você só tem o elemento Terra, a Lua, né? O elemento Terra, ele já é um elemento que pode ser considerado forte no teu mapa, mesmo tendo apenas um planeta, porque esse planeta ele tem um maior peso, ele tem uma maior relevância, né? Então, Sol e Lua aqui, eles têm uma maior significância no mapa e a gente pode estar olhando para os elementos onde eles se encontram ali com uma maior relevância. No entanto, né, os elementos onde se encontra Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno também são importantes, planetas sociais, planetas pessoais. Eu não olho para os elementos dos planetas geracionais. E isso porque os planetas geracionais podem passar muitos anos, até mesmo décadas, num determinado elemento. E aqui, quando a gente está querendo quantificar os elementos no mapa, a gente está buscando extrair aquelas características, aquelas qualidades que são mais pessoais para a pessoa. Então, você olhar para o elemento onde se encontra Urano, Netuno, Plutão, eu não faço uso disso na minha prática. Acredito que a gente tem que manter, para a leitura não ficar muito confusa, muito ampla, e a gente acabar se perdendo daquilo que é mais importante, que é mais relevante. Eu prefiro manter esse olhar primeiro para o elemento do Sol e da Lua, depois para os planetas pessoais e sociais, e aí também o elemento do ascendente, e dá um pontinho a mais para o planeta que rege o ascendente, né? Para o elemento onde ele se encontra. E aí você também pode estar olhando para o elemento, por último ali, que eu faço, é olhar também para o elemento do meio do céu, então que também pode ser um elemento que a gente se conecta com uma maior facilidade, né? E que vai ganhando ali uma maior também expressão ao longo do tempo nas nossas vidas. Então, você pode anotar os elementos onde se encontra cada um desses pontos no mapa, e aí, para ter uma ideia geral de quais são os elementos que estão se sobressaindo. Em alguns mapas, isso vai ser muito fácil de ver, você vai ver num primeiro momento ali quais são os elementos dominantes, e em outros, talvez isso fique um pouco mais confuso. E aí a gente pode estar olhando para os planetas, que seria uma segunda parte dessa análise, que é algo que eu também faço, para os planetas que têm associação com esse elemento. Então, por exemplo, Sol e Marte têm uma maior relação com o fogo. Então, quando Sol e Marte estão muito fortalecidos no mapa, eles estão acrescentando essa energia do fogo, né? Então, imagina uma pessoa que já tem muito fogo no mapa, que já tem os signos de fogo ocupado, Áries, Leão, Sagitário. E essa pessoa ainda tem um Sol forte, e ainda tem um Marte forte. Então, isso tudo está incrementando a força do fogo. Aí eu daria uns pontinhos a mais de fogo para o mapa dessa pessoa. Mesma forma, então aqui no elemento terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio. A pessoa ainda tem um Saturno forte. Então, se Saturno forte está incrementando essa energia da Terra. Imagina que é o contrário, que a pessoa não tem nenhuma Terra no mapa. E aí ela tem um Saturno no ascendente, no ângulo do ascendente, ou no ângulo do meio do céu. Um Saturno que está muito forte, que está muito bem disposto no mapa. Essa pessoa ela consegue se relacionar melhor com essas qualidades da Terra, associadas ao elemento Terra. Então, de alguma forma, ele vai estar compensando um pouco essa falta da Terra, né? Ele vai estar suprindo um pouco essa carência da Terra no mapa. Então, a gente tem que olhar também para os planetas que têm relação com o elemento. Aqui no caso de ar, Mercúrio seria um planeta que fortalece a energia do ar no mapa. Uma pessoa que já tem planetas em Libra, Aquário, Gêmeos, e ainda tem um Mercúrio muito forte, mas a gente pode considerar esse ar ainda mais forte. E aqui para a água, né, signos de Câncer, Escorpião e Peixes, a gente tem a Lua como o principal planeta que vai estar fortalecendo essa energia da água no mapa. Então, a gente pode estar considerando também aqui a condição dos planetas que têm relação com cada um desses elementos.
E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o temperamento associado a cada elemento. Então, o temperamento fogo, né? Como é que a gente vamos pensar aqui mais numa ideia do que seria uma expressão de maior equilíbrio e uma expressão de maior desequilíbrio. Porque o elemento, né, ele tem um espectro. A gente pode pensar aqui no movimento de polaridade que acontece em cada, não só nos elementos, mas mesmo em relação aos signos, em relação às casas astrológicas, a luz e a sombra ali associada a cada elemento. Então, aqui a gente tem o fogo no seu equilíbrio, trazendo para a personalidade da pessoa uma natureza expansiva, calorosa, enérgica. Então, quando você olha para o elemento fogo, né, por alguns minutos seguidos, o que que isso traz? O que que isso gera dentro de você? Você talvez sinta uma maior vitalidade, uma maior força interna, uma maior vontade de agir, né? Então, quem tem muito fogo acessa mais facilmente essa qualidade da força, da coragem, da vitalidade. Geralmente são pessoas que têm uma maior necessidade de mobilidade, de dinamismo, de criar movimento nas suas vidas, né? Uma maior necessidade de ação. E também aqui de desafios. Pessoas de fogo até gostam, né, de situações que possam ali ter relação com maior desafio para si. Elas gostam de sair da sua zona de conforto, de ser desafiadas e de terem que buscar em si essa força, essa coragem, né? Essa necessidade de agir, de criar novos direcionamentos, então de se manter motivado, né? Então isso são questões aqui que podem estar vindo de um temperamento, de um tipo psicológico mais associado ao fogo. No seu desequilíbrio, justamente, o fogo está relacionado a emoções quentes. O que que são as emoções quentes? Né? Então, a raiva, a impaciência, uma maior irritabilidade, né? Uma natureza mais reativa, competitiva, impulsiva, um excesso de crítica consigo, com os outros, ou uma maior exigência. E aqui, se tiver planetas muito disfuncionais, nesse elemento fogo, até mesmo uma natureza mais agressiva, mais destrutiva ou autodestrutiva. Então, a gente teria também que observar o mapa, obviamente, mas aqui o fogo tem esses dois lados, né? E uma pessoa que tem muito fogo no mapa tende a se relacionar mais facilmente com essas características, de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa, a depender dos seus posicionamentos, e obviamente as coisas não são preto no branco, né? Então, às vezes, a gente oscila, isso tem em relação a todos os elementos, oscila entre qualidades mais positivas, mais negativas, isso tem relação com o momento da nossa vida, com trânsitos que estejam afetando o nosso mapa, né? Com uma série de coisas que a gente tem que estar percebendo, e obviamente não dá para generalizar. Temperamento terra. Então, um equilíbrio aqui da terra, uma natureza mais prática, mais organizada e centrada. Então, quando a gente está na natureza muito tempo, né? Quando a gente está ali olhando para uma paisagem, né? Em contato com a natureza, como é que a gente começa a se sentir internamente? Mais aterrado, né? Mais centrado, o ritmo interno fica mais lento, né? A nossa respiração fica mais lenta. Então, e essas são algumas qualidades associadas ao tipo terra, né? Um maior centramento interno, uma maior capacidade de organização, de você enxergar as coisas com uma maior objetividade, né? De uma forma mais realista, por um viés ali mais concreto. Então, né, as pessoas que têm muita terra têm no seu lado positivo desse elemento essas capacidades, essas qualidades. Afinidade é por coisas que lhe proporcionem segurança, estrutura, estabilidade. E se a pessoa tiver uma boa terra no seu mapa, tem uma grande capacidade, ou seja, bons planetas nesse elemento, uma boa capacidade da pessoa alcançar segurança, estabilidade na sua vida. Expressas perseverança, cautela, paciência, disciplina. Então, todo esse lado impulsivo, mais reativo do fogo, a terra é o contrário, né? É o elemento, tá? Mais relacionado a um temperamento mais paciente, mais perseverante, né? Então, essas são algumas qualidades aí do equilíbrio da terra. Em desequilíbrio, uma maior tendência a ser inflexível,
ou rígido nas suas percepções. Então, a Terra é um elemento mais sólido, né? Ela é mais estática. E isso, a nível psicológico, pode estar relacionado com uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais inflexível, que ela se mantém ali fincada nas suas percepções e tem uma maior dificuldade de perceber as coisas de uma outra forma, né? De ter uma maior maleabilidade, uma maior flexibilidade a nível das suas percepções. Isso vai trazer também uma maior resistência à mudança, né, interna e mudanças externas. Então, por exemplo, um aspecto aí mais difícil da Terra, uma pessoa que se mantém anos num trabalho em que ela não está feliz, anos numa relação em que ela não está feliz, porque ela tem essa dificuldade, né, de confrontar aquilo, o novo, né, de sair daquele lugar que bem ou mal para ela é seguro, é estável. Então, esse lado um pouco mais fixo, mais rígido e que pode ter relação aí com uma maior estagnação, né, tem relação com a Terra. Letargia, falta de assertividade, mais baixos níveis de energia, às vezes uma maior prostração diante das dificuldades e desafios, maior ressentimento, apego, outras qualidades aí associadas à Terra, obviamente, né, que algum outro elemento aqui pode estar trazendo uma compensação, então, fazendo aqui uma observação dessa energia, então imagina que é uma pessoa terra-fogo, então, esse lado da letargia provavelmente não vai estar presente numa pessoa terra-fogo, né? Ou da falta de assertividade. Então, algumas coisas são compensadas a partir de como se encontra os outros planetas e os outros elementos no mapa. Temperamento ar. O equilíbrio aqui, uma natureza mais mental, racional, criativa nas suas ideias. Então, o ar é o elemento menos físico, né? Ele é o elemento menos denso, é o elemento mais leve. Então, ele tem relação com o mundo das ideias. A gente não enxerga o ar, a gente não enxerga as ideias, os nossos pensamentos, a nossa atividade mental. Então, o ar ele tem uma natureza muito leve, muito sutil, né? Então, isso vai trazer esse lado mais mental e de grande criatividade, de maior flexibilidade mental, né? Isso que a Terra não tem, de maior maleabilidade, transitar por diferentes possibilidades, opções. Isso é uma característica positiva do ar. O ar, por ser o elemento mais leve, ele também tem uma maior relação com a liberdade, ele é mais desenraizado, né? Ele é mais etéreo. Então, as pessoas que têm muito ar, elas têm uma maior capacidade de viver mudanças, novidades, alterações na sua rotina, né? E isso pode trazer uma maior versatilidade para a vida das pessoas que têm muito ar, uma maior capacidade de mudar, de se ajustar a ambientes novos, a culturas novas, a situações e condições novas na sua vida. Um lado mais comunicativo, um temperamento mais social, mais cooperativo. O ar também tem essa associação com a dimensão das nossas relações, das relações humanas. Então, pessoas que às vezes têm muitas competências interpessoais também, capacidade de lidar com outras pessoas. No seu desequilíbrio, pode se expressar de uma forma mais desenraizada, inconstante, excessivamente variável ou até mesmo instável. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o elemento ar, né, no seu estado mais turbulento, né, imagina um furacão. Então, isso nos tira muito do nosso centro, né, nos traz muito essa sensação de estar fora do centro, né, de um excesso de variabilidade e que pode aqui ter relação a nível psicológico com uma maior desorganização mental, desorganização emocional, agito, né? Agito interno, inconstância, a pessoa muito volátil, a pessoa que não sabe o que quer, não sabe o que gosta, que se sente muito perdida e descentrada dela própria. Então, esse lado positivo do ar, que seria a criatividade, a flexibilidade, aqui no seu desequilíbrio, pode ser um excesso de movimento, né? Uma inconstância, um excesso dessa energia mais volátil, mais variável do ar, que desenraiza e pode trazer, né, muito agito a nível mental e emocional. Aqui o temperamento da água, no seu equilíbrio, natureza mais privada, conectada às suas percepções internas e emoções. Então, a água tem relação com uma dimensão mais introspectiva, com a dimensão das nossas emoções. As pessoas que têm água muito forte no seu mapa
tem essa grande capacidade de se manter aqui num aspecto positivo, conectada ao que elas estão sentindo. Então, nós somos todos seres emocionais, né? E a água, ela justamente está falando sobre essa capacidade da gente se manter conectado e regular os nossos estados emocionais. Então, isso é uma qualidade da água. Disposição aqui mais receptiva, afetuosa e sensível. Então, essa qualidade da sensibilidade, né, do afeto, está muito relacionado à água. Capacidade de escuta e observação. Então, justamente esse lado mais introspectivo, essa capacidade, né, de ser mais perceptivo, de não reagir, ser impulsivo, de observar mais e tentar perceber ali significados mais profundos sobre as coisas. Então, aqui também tem relação com a nossa intuição, com esse lado mais psíquico também que todos nós temos e que na nossa sociedade atual, né, a gente usa menos essas capacidades psíquicas, mas as pessoas que têm muita água, elas têm uma grande capacidade de se relacionar com isso. Profundidade emocional, uma natureza empática, flexível, adaptável, fluida, tal como a própria água, que se move, que se ajusta, que flui. As pessoas com uma água forte têm muito essa capacidade. No seu desequilíbrio, excessivamente emocional. Então, com uma dificuldade de organizar suas experiências e percepções internas de um modo racional. Então, às vezes, a pessoa com muita água no mapa, né, a depender de como essa água está disposta, obviamente, de como estão os planetas, às vezes são pessoas excessivamente emocionais que têm uma grande dificuldade de expressar de uma forma que também que seja objetiva, que as outras pessoas consigam entender, né, aquilo que elas estão sentindo. Então, elas podem um pouco se fechar numa bolha, né, e ter uma dificuldade de se comunicar com o mundo que está à volta delas, né, e se comunicar através também desse lado mais concreto, mais objetivo, né? Então, essa seria aí um lado de desequilíbrio da água, falta de praticidade, justamente, de organização, uma tendência ao isolamento, ao excesso de introspecção, excesso de reserva, passividade, falta de autoconfiança e hipersensibilidade, uma pessoa que é muito sensível a tudo. Então, está sempre a flor da pele, né? Então, esse aspecto emocional muito aflorado, e aí, para a pessoa, às vezes, ela logo fica reativa numa situação que seja mais estressante, numa situação de confronto, ela fica muito sensível com tudo, e isso pode ser um fator também negativo e pode estar vindo desse excesso de água ou de um desequilíbrio de água, né? De planetas disfuncionais no elemento água. E agora falando um pouquinho da associação entre os elementos, né? E aqui pensando brevemente o que seria essa associação entre os elementos. Então imagina que uma pessoa tem muito fogo e terra no seu mapa, que esses dois seriam os elementos mais dominantes no seu mapa. Então a gente tem aqui, né, um elemento mais enraizado e essa força da vitalidade, do entusiasmo do fogo. Geralmente, pessoas fogo-terra têm uma grande capacidade de materialização, porque elas têm essa força muito direcionada para as questões mais concretas, para as pessoas, para as questões mais materiais, e ao mesmo tempo elas têm esse sentido de direcionamento, né, de criar força interna, de coragem, né, de determinação do fogo. Então elas têm uma grande capacidade de canalizar a sua energia para questões mais práticas de vida, para questões mais materiais. Aqui algumas qualidades associadas a essa combinação: perseverança, dedicação, disciplina. Então, a terra tem esse lado da perseverança, do esforço, né? E o fogo, essa força motriz que vai estar ajudando a pessoa a continuar, a superar os obstáculos, as adversidades. Então, aqui seria uma manifestação positiva desse fogo e terra. O fogo e ar. Então, fogo, ar são elementos masculinos, são elementos mais ativos. Então, aqui está trazendo um temperamento mais masculino, ou yang, né, que a gente fala, um temperamento mais ativo, um temperamento mais dominante. Isso pode trazer para a pessoa um espírito de busca, exploração muito forte. Então, pessoas que conseguem se colocar em ação, né? Pessoas que têm uma grande capacidade de gerar movimento nas suas vidas.
Aqui existe um aspecto, né, bastante forte também, talvez, de uma maior inquietude, de uma maior impaciência. Então, quando a gente está falando sobre os elementos femininos têm uma maior relação com essa interiorização, com o lado de dentro, a autorreflexão. Então, a pessoa que tem um mapa muito masculino, às vezes ela é muito para fora, e isso tem um lado positivo, desse lado mais explorador, mais capaz de criar movimento, e por outro lado, às vezes uma maior impaciência, falta de reflexão, impulsividade, um excesso de uma necessidade de se sentir estimulado, de criar movimento e uma dificuldade, às vezes, de se assentar e de perseverar mais em algumas coisas que possam estar presentes e que estejam exigindo uma maior dedicação de si, uma maior quietude de si. Então, né? Esse lado, às vezes, muito para fora pode ter relação também com esse fogo e ar, obviamente que vai depender. Imagina que é um fogo, uma pessoa com muito fogo e ar, mas que tem uma lua muito forte no seu mapa, uma lua ali em conjunção com o seu ascendente, com o seu meio do céu. Isso já daria uma compensada nisso. Fogo e água. Então, aqui um temperamento mais passional, né? Então, traz aqui um lado mais emocional para a personalidade da pessoa, mas também mais propenso, às vezes, a agir pelo calor do momento. Então, a pessoa ela tem muito essa impulsividade, essa força, essa vitalidade do fogo, mas também um caráter muito emocional, mais sensível. Isso pode trazer um lado mais impulsivo emocionalmente para essa pessoa. Que uma forte expressão, intensidade emocional, que é uma característica positiva, dessa combinação, uma maior generosidade, mas também que pode haver excessos a depender de como esses elementos estão dispostos e os planetas que estão ocupando ele. Que o elemento terra e ar. Então, são dois elementos mais frios, podem estar trazendo um lado mais racional, mais objetivo. Como um lado positivo, grande capacidade da pessoa manter um maior controle emocional, um maior distanciamento das suas emoções em momentos ali mais difíceis, de mais estresse. No lado mais difícil, pode trazer um excesso de controle emocional, uma maior inibição das suas emoções, né? Isso também tem relação com como que esses elementos estão dispostos no seu mapa. Aqui um pensamento mais prático, uma maior organização mental. Terra e água, um temperamento mais yin feminino. Então, aqui são dois elementos femininos, tal como o ar e o fogo são a combinação de dois elementos masculinos. Aqui, terra e água, a combinação de dois elementos femininos. Então, está trazendo um lado mais receptivo, né? Um lado mais delicado, mais sensível, um maior zelo pelas coisas materiais, cuidado com as relações, né? Um cuidado pelas coisas materiais, um lado mais afetivo, né? As pessoas terra e água geralmente são muito ancoradas nos seus valores internos, nos seus valores familiares. Num lado mais negativo, a falta dessa força mais yang, masculina, pode estar trazendo uma falta de confiança, passividade, um ritmo excessivamente lento, uma maior dificuldade de criar movimento, de criar ação, né, de lidar com adversidades na sua vida, aqui em termos gerais. E água e ar sensibilidade e criatividade mental. Então, esse aspecto mais, né, sensível, de maior profundidade emocional, de maior capacidade perceptiva que tem relação com a água, e aqui o ar que tem essa associação com a dimensão mais mental, né? Então, são pessoas geralmente que são muito criativas, sensíveis mentalmente, e que tem uma grande capacidade de comunicar as suas experiências internas. Então, esse lado mais negativo da água que a gente viu, da pessoa às vezes ser, né, ter uma maior dificuldade de colocar de um modo mais objetivo e racional essa dimensão do sentir, geralmente pessoas água e ar, elas têm essa capacidade, elas conseguem transmitir de uma forma positiva aquilo que elas estão a sentir. Num lado mais negativo, né, o ar é mais desenraizado, a água, ela é mais maleável, às vezes pessoas mais desorganizadas, têm uma maior falta de praticidade, né, mais desenraizadas na sua vida. Então, essa aqui seriam algumas características de um desequilíbrio dessa combinação água e ar. E aqui, nessa última parte, eu quis pontuar algumas ideias, mas obviamente que isso vai variar muito de mapa para mapa,
Então, a ideia dessa pequena aula foi apresentar aí os principais temperamentos associados aos elementos e como se pode se dar essa expressão aí, essa associação entre os elementos.